Alunos, vamos trabalhar hoje um assunto que é muito importante em todos os concursos, Enems e na tua vida prática também, ó, que é noções de gráfico. Tem o gráfico de barra, né? Tem o gráfico de pizza e esse gráfico aqui linear que vamos trabalhar aqui. Inclusive no Enem, até recentemente, 40% das questões era gráfico ou tirinhas, né? Tá entendendo? Então, no caso aí, além de cair muito em provas, esse aí é um assunto que é abordado em outras matérias, física, nem falar, né? Química, biologia, geografia, na economia. Então, quem sabe ler gráfico, sabe interpretar muita coisa. A gente vai ver a nossa aula aqui bem facinho, bem devagarzinho, aí você vai ficar um craque em análise gráfica. Começar com quando é que um gráfico é crescente e decrescente. Ó. Meramente crescente, ó, quando o x e o y correspondente crescem ou decrescem ao mesmo tempo. Se um cresce, o outro cresce, um decresce, o outro decresce ao mesmo tempo. Exemplo aqui, ó. Uma função linear aqui, ó, quando você vai aumentando o x, vai aumentando o y. Se você diminui o x, diminui o y. Aqui é uma função crescente. Certo? Essa parábolazinha aqui, ó, você vê quando você aumenta o P do que, desculpa, aumenta o P. Pessoal, você não falou X e Y, meu amigo? O X, no caso aí, seria a abscissa, né? E o Y, a ordenada. Não importa qual a variável, pode ser P, Q, T, contanto que você raciocine. Se você variar a abscissa, no caso do X, aumentando, o Y também aumenta. Já a decrescente é o contrário. Se o x cresce, o y decresce. Se o x decresce, o y cresce. Ó. Até bom que dá para você comparar um gráfico com o outro. Olha essa reta aqui e olha a outra reta. Ó. A outra de cá você vê aqui que ela está descendo, a outra está subindo. E vamos ver aqui a parábola. Aqui é quase aqui uma hipérbole, né? Olha essa hipérbolezinha aqui, ó. Quanto mais eu diminuo o x, mais aumenta o y. Então são grandezas, ou seja, são valores em que quando um aumenta, outro diminui. Então você tem um gráfico decrescente, ó. Vamos trabalhar agora crescente e decrescente ao mesmo tempo. Vamos ver aqui, ó. Olha essa parábola aqui, ó. Olha esse lado aqui, ó. O x, que é menor, você tem um y grande, é um f de x1, né, no caso. Né? x1, f de x1, que é o y dele, ó. Aí você está aumentando o x2. Olha o y2 aqui, é o f de x2. Está diminuindo. Então isso aqui caracteriza uma decrescibilidade, né? Decrescente, ó. Olhe para o lado aqui, ó. Esse lado direito aqui, ó. Você tem um x1, y1. x2 aumentou, y2, ó, aumentou também. Então, numa parábola, se ela for completa, ela vai ter ao mesmo tempo uma banda vai ser crescente e a outra banda é decrescente. Só você analisar quando um aumenta, outro aumenta e está crescendo. Um aumento, outro diminui, vai decrescendo. Vamos ver outros exemplos aqui. Certo? Tá aqui, ó. Olha esse lado aqui da esquerda, certo? O ladozinho azul, ó. Observe quando você vai indo de A, aqui embaixo aqui, de A para B, eu vou aumentando, a curva vai subindo. Outro lado, então esse lado aqui é um lado crescente, ó. Olhe do B ao C aqui no eixo do X, ó. Observe quando eu estou aqui em cima, aqui no ponto máximo, a tendência da curva o quê? Cair, ó. Então ele está o quê? Decrescente. Então, como eu falei, torna a dizer, toda parábola, um lado é crescente e o outro é decrescente. É só analisar com muito detalhe. Não errar. Tá aqui agora aqui, ó, você tem aqui, ó, um gráfico, três gráficos, né? Um crescente, que é esse primeiro aí, que é o A,
certo? Crescente. Ele vai aumentando de acordo com o X aumenta, o Y aumenta. O B aqui, decrescente, ó, tá descendo. Tá descendo. Se você aumenta o X, diminui o Y. E esse aqui é constante, ó. Nem aumenta, diminuiu. Nem diminui, desculpa. É muito comum quando você estiver estudando física, quando você quiser falar alguma coisa sobre um móvel parado, você vai para trabalhar com a função constante. Quando ele está progressivo, seria o caso aqui do item A. Retrógrado, que está voltando, do B, certo? Só que não vamos tirar uma aula aqui para trabalhar só gráfico de física. Então, daqui uns tempos aí, eu vou lançar umas aulas bem pancada de física, certo? Vamos agora ver um exercício, né? Ó, que é o mais importante. Tá aqui, ó. Você tem esse gráfico aqui, ó, de pessoas, né? E faixa etária, idade aqui, ó. Vamos analisar esse gráfico passo a passo, certo? Primeiro, ele começa aqui aos 12 anos. Aos 12 anos, ele vai selecionar três pessoas. Aí observe, ó, aos 13 anos, ele saiu de 12, ele saiu de 3, desculpe, foi para 5, ó. Então ele cresceu. Olha essa curvazinha aqui, ó, vai subindo, certo? Olha agora o outro passo, aos 14 anos, ele deu uma descida aqui, ó. Ele estava aqui no 5, desceu para o 2, ó. Ele decresceu. Então, a primeira parte aqui é crescente, que é dos 12 aos 13, dos 13 aos 14, certo? Ele decresceu e passou para duas pessoas, ó. Aos 15 anos, ele decresceu mais ainda, ele foi para uma pessoa. E aos 16 anos, ó, ele foi de uma para 6, ó, certo? Então, ele observe que essa inclinação está muito acentuada, porque ele aumentou muito em um ano, certo? Então, basta observar, gráfico crescente, aumenta, cresce. E o gráfico decrescente diminui, decresce, ó. Então, isso aqui é uma questão que você matar bem ligeirinho. Se é uma curva ascendente, vai aumentando, crescente. Tá descendente, ó, descendo, vai diminuindo, certo? Sim. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Certo? Vamos ver outro exemplo de gráfico aqui. Olha que questão legal, ó. Você tem uma questão aqui que o cara trabalhou com os mesmos dados, dois gráficos diferentes usando o mesmo dado. Um para mostrar que houve um crescimento maior do que o outro. Mas se você olhar o primeiro gráfico que está achatado, vai de 2.000 a 2.200. É que esse gráfico maior, dá a intenção que houve um crescimento maior, vai de 2.000 a 2.200 também. Certo? Vamos ler a questão. Para convencer a população local da ineficiência da campanha telefônica Vilatel na extensão da oferta de linhas, um político publicou no jornal local o gráfico 1, certo? Que a extensão que está achatado. Abaixo representado. A companhia Vilatel respondeu publicando dia depois o gráfico 2, onde prometeu justificar um grande aumento de oferta. Então, ó, o cara que não entende matemática vai ver esses dois gráficos aqui e vai dizer, não, rapaz, o gráfico 2 aqui é crescimento grande aí, está subindo aí. Não, que cresceu, cresceu, mas se você olhar numericamente, o crescimento foi o mesmo. Só que o cara da empresa aí maquiou, né, ó. Aí ele pergunta aqui, ó, oferta, né, de linhas e tal, analisando os gráficos, podemos concluir que item A,
O gráfico 2 representa um crescimento real maior do que o gráfico 1? Não, o que eu falei nesse instante aqui. O crescimento é o mesmo, só que ele esticou usando outra escala. Tá entendendo? O gráfico, item B, o gráfico 1 representa o crescimento real, sendo o 2 incorreto? Não, os dois têm o mesmo crescimento. O gráfico 2 representa o crescimento real, sendo que o gráfico 1 é incorreto, ele inverteu aí, todos os dois estão errados aí, certo? Item C, a aparente diferença de crescimento dos dois gráficos decorrem da escolha das diferentes escalas, verdade, certo? Então o item certo aí é o D de dado. Vamos analisar o outro aqui. Os dois gráficos são incompatíveis, pois usam escala diferente. Não, você pode usar a escala que você usar, certo? Se você colocar os mesmos dados, certo? A análise é a mesma, a matemática não muda, né? Então, aparentemente, você vê um gráfico um pouquinho mais esticado, porque ele usou uma escala, mas a outra escala é diferente. Mas, na realidade, o crescimento é o mesmo, né? Ele só mostrou aqui como tivesse, ele maquiou a questão aí, mas, na realidade, graficamente falando, é a mesma coisa. Certo? Vamos ver outro exemplo de gráfico. Certo? Agora aqui é pancadazinha aqui, ó. Já tá o gabarito já, mas é porque no Data Show aí já apareceu logo. Vamos lá, não. Olha a situação aqui, ó. Qual o gráfico que representa a variação de temperatura mínima nessa cidade, nessa semana? Então você tem uma tabela aqui, ó. A tabela ao lado mostra as temperaturas mínimas registradas durante uma semana do mês de julho, numa cidade do Rio Grande do Sul. Então observe, ó, segunda-feira tá com 2 graus. Então você vai começar o gráfico quando o Y for 2. Ó. Então todos aqui tá beleza, né? Então tá beleza. Na terça-feira vai para 0, ó. Então você já pode eliminar logo o item B, porque pela situação dele aqui na terça-feira ele botou para 3, então você já elimina logo o B. Na quarta-feira vai para -1, ó. Vai para -1. Então você vai tirar aqui, ó. Você vai tirar aqui, ó, do 0 com -1. Então você já elimina logo tudinho no caso, né? Porque o outro vai aqui do 0 a -1, mas ele não tá, primeiro aqui já tá logo errado, a B. Então, na quinta-feira, do -1 ele vai tirar pro 3 lá em cima, ó. Na sexta-feira, ele vai descer para o 2, tá aqui, ó, desce pro 2. No sábado, ele vai descer para o -2, lá embaixo. E no domingo sobe para o 0. Então a opção certa é a C de casa. Certo? Você viu? Uma questão dessa aqui, quando o aluno olha, ele tem logo medo, né? Tem aluno que tem medo de questão grande e medo de gráfico. Fique sabendo, as questões que tem gráfico e as questões com enunciado grande são as mais fáceis que tem. Bote isso na cabeça de vocês. Eu sou professor há mais de 30 anos. Trabalho com isso aí. Geralmente as questões de Enem com enunciado grande, a resposta está dentro do enunciado. E ele faz de propósito, que ele quer te cansar, e ele sabe que o aluno não gosta. Então, uma questão que tem enunciado grande, tem gráfico, fica logo, começa a rir, é moleza. Então, não se preocupe, a questão que tem gráfico, enunciado grande, é moleza, tá? Para a gente matar. Então, se você olhar aí, ó, é só seguir cada posição aqui que você vai constatar exatamente o gráfico C. Certo? Vamos agora a uma questãozinha de gráfico de barra. Gráfico de barra não tem muita coisa não, porque você olha a barra e vê o comprimento, né? Ó.
É muito usado em geografia, estatística, essas coisas aí e tal, mas o segredo de análise não tem muita mistério, não. Já o de função, não. Aí tem que trabalhar crescente, decrescente, quando é constante. Essa questãozinha aqui, ó, para quem foi meu aluno, já é conhecido de alguns aqui, certo? Numa pesquisa de opinião foi realizada para avaliar os níveis de audiência de alguns canais de televisão entre 20 horas e 21 horas, durante uma determinada noite. O resultado obtido estão representados no gráfico de barras a seguir. O número de residências atingidas nessa pesquisa foi aproximadamente de... Então aqui, observe aqui que você vê aqui, ó, aproximadamente porque você vai ver que tem ninguém, ó, você tem TVA, TVB, TVC, TVD e nenhum. Ó. Então, se ele tivesse encostando aqui na primeira marcação, seria 20, ó. Então aqui você pode admitir que é 17, 18, por isso que ele bota aproximadamente, tá entendendo? Então, vamos começar a solução aqui, certo? Então, observe, vou começar de trás para frente, que já está melhor. A TVD, aqui está cheio aqui, 100. Aí, voltando aqui a TVC, está cheio aqui, 20. O B, observe que está na metade entre 20, 40, está no 30. Ó. A TVA está um pouquinho acima do 30. Vou botar aí 32. Podia botar 33, 31. Entendendo? Não tem problema. Mesma coisa aqui do nenhum. Eu botei o nenhum porque ele quer saber residências pesquisadas. Não é as residências que assiste TV, não. Então, nenhum. Ó. Observe se fosse até a lista aqui, seria 20. Mas não foi. Um pouquinho a menos. Eu botei 18. Se eu botar 17, não tem problema não, porque se desse 17 ia dar 199. Bem que aproximadamente, você vai somar aqui. Eu ajustei aqui o A com o nenhum para dar legalzinho. Mas se você botar com uma diferença de 1, 2 aqui, ele quer aproximadamente. Somando tudo dá 200, que é o item E. Oh, desculpa, item D. Até aqui de vermelho aqui. Certo? Vamos ver um exemplozinho do gráfico de pizza. Certo? Tá aqui, ó. E é bom que ela envolve porcentagem também, que vai ser o nosso próximo assunto. Porcentagem, né? Então você diz aqui, numa pesquisa de candidatos a prefeito de uma cidade, tem-se que o candidato Pedro Divino, Maria Bem-Vista e José Inocêncio, com relação ao gráfico das intenções de voto a seguir, se a cidade possui 50 mil eleitores, o número de votos do candidato mais cotado será. Então, o gráfico de Pitt, você olha o maior setor aqui, ó. Você tem aqui, ó, 30% a Maria Bem-Vista. Então, não é o maior. O 23% o Pedro Divino. 5% em branco. 5% em branco. E 7% nulo. Então, quem é o maior aqui? É o José Inocêncio, 35%. Então, como ele quer os votos do maior, tem maior porcentagem aí, basta você o quê? Calcular 35% dos eleitores aqui, ó. Então, vamos cálculo aqui, ó. Calcular 35% de 50 mil. Usa uma regrinha de 3, aula passada, ó. Se 100% é 50 mil, 35% vai ser X. Multiplica em cruz, ó. 100x igual a 1.750.000. O 100 está multiplicando, vem para cá dividindo, ó. Dividindo aqui. Você vai ter que 17.500 eleitores votaram no
José Inocêncio, certo? Então você vê que isso e barra não tem muito mistério de análise, não. Você olha pelo desenho que o segredo é esse aí, não tem muita análise, não, né? Certo? Tá aí meus dados aqui, né? Para variar. Façam sugestões de novo. Estudem,